Nós vamos agora para o terceiro grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas são pessoas que são abençoadas por Deus. E muitos têm o entendimento ou compreendem de forma errada de que se uma pessoa ela é abençoada, se ela recebe bênçãos de Deus, então ela é salva, ou provavelmente ela seja salva. E o que nós temos que entender é que não é porque uma pessoa ela recebe bênçãos de Deus que é garantia dela ser salva. Nosso Deus, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso. Então, todo aquele que se achega a Ele, Ele pode abençoar. Uma pessoa que vai para uma igreja e ela vai com o coração realmente buscando algo de Deus, buscando ser abençoada por Deus, mesmo que ela não seja um filho de Deus, mesmo que ela ainda não entregou sua vida a Cristo, por ela estar ali num ambiente de fé, por ela estar ali diante de Deus, pedindo algo para o Senhor, Deus pode abençoá-la. Ele é gracioso, né? Ele é bondoso, ele nunca lança fora aquele que chega até Ele. Mas essa pessoa que é abençoada, essa pessoa que recebe uma bênção de Deus, se ela não entregar a sua vida a Cristo, se ela não o reconhece como Senhor e Salvador de forma genuína, né? Então ela não recebe o selo da salvação, então ela também não é salva, por mais que ela venha a ser abençoada, por mais que Deus mova na vida dela, abençoando ela de muitas formas. Um exemplo que eu vou dar é a mulher Ciro-Fenícia, uma mulher que chegou até Jesus. Essa mulher, ela era Ciro-Fenícia, ou seja, ela não era uma judia, ela não fazia parte da família dos judeus, né? Então, essa mulher, quando chegou até Jesus, ela clamou por Jesus pedindo uma bênção, pedindo um socorro que era libertar sua filha que estava opressa, que estava endemoniada. E Jesus chega para essa mulher e fala algo que a gente lendo, né, a gente escutando isso, pode até ofender. Jesus chegou para aquela mulher e falou assim: não é lícito dar dos pães dos filhos aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava falando para aquela mulher, os pães são para os judeus, né? Porque Jesus veio primeiro para os judeus. Só depois da sua morte e ressurreição, que aí a salvação foi para todos os homens, se abriu para todos os homens, se estendeu para todos os homens. Mas até aquele momento, quando Jesus estava aqui em carne, ele estava ministrando os judeus, ele veio para os judeus. Então Jesus estava dizendo assim, os pães dos filhos, os pães dos judeus, não é lícito eu pegar deles e dar aos cachorrinhos, ou seja, aqueles que são domésticos, aqueles que não fazem parte da família. Então não é lícito eu pegar essa bênção que pertence aos filhos e dar àqueles que não são filhos. Mas aquela mulher olhou para Jesus e de forma humilde, ao invés de se ofender, ao invés de murmurar, ela chegou para Jesus e falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos pães que caem da mesa dos filhos. Então aquela mulher se humilhou e ainda assim creu que Jesus poderia abençoá-la, mesmo que fosse com uma migalha, mesmo que fosse só com uma bênção, só com um milagre. E Jesus olhou para aquela mulher e viu uma grande fé, mesmo ela não sendo judia, mesmo ela não pertencendo à família, né, no caso, a família de Deus, mesmo assim ela creu em Jesus e Jesus a abençoou. Jesus falou: vai, mulher, que seja segundo a tua fé, segundo o que você creu. E essa mulher foi embora e quando chegou a sua filha estava curada, estava liberta. Então aquela mulher, ela saiu com a bênção, ela saiu com o milagre, ela recebeu uma bênção de Jesus, mas ela saiu e ela não se transformou, ela não se tornou filha. Ela continuou sendo ainda gentil, ela continua ainda não pertencendo à família de Israel ou ao reino de Deus. Entende? Ela saiu abençoada, mas não saiu salva. Assim é hoje, assim é nos nossos dias hoje. Uma pessoa, ela pode ir para a igreja, porque ali ela sabe que acontece milagres. Ali ela sabe que Jesus opera milagres. E ela pode ir com expectativa de receber um milagre. Então chega ali, ela pede orações,
ela mesmo ora, ela clama por um milagre. E com isso Jesus a atende. Mesmo ainda ela não tendo entregue a sua vida a Cristo, não reconhecendo como Senhor e Salvador, Jesus, porque ela está ali, ela está clamando, ela está pedindo, Jesus pode abençoá-la com aquele milagre. Jesus pode mover na vida dela dentro da necessidade que ela está tendo. E aquela pessoa pode sair com a bênção. Mas se ela não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, se ela genuinamente não creu no seu coração, não confessou com a sua boca e nem se arrependeu, ela não foi salva. Ela recebeu uma bênção, ela recebeu um benefício do reino de Deus, mas não se transformou, não se tornou ainda um filho de Deus, não reconheceu Cristo como Salvador. Estão entendendo? Então, com isso, muitas pessoas podem desenvolver uma vida na igreja onde ela busca essas bênçãos de Deus. Hoje nós vemos isso em grande parte, né, das igrejas, pessoas que vão só para buscar um socorro, vão só para buscar uma bênção, vão só para buscar algo que estão necessitando, e muitas delas são atendidas. Nós vemos pessoas sendo curadas, nós vemos pessoas recebendo algo que foi atrás, nós vemos testemunhos de pessoas falando sobre as bênçãos que Deus deu ou que Jesus realizou. Mas isso não é o sinal ou a confirmação de que essa pessoa é salva. Se ela não entregar a sua vida genuinamente a Cristo Jesus, se ela não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, por mais que ela receba bênçãos, ela não é salva. E se ela não é salva, ela não é herdeira do reino de Deus. E o pior, ela se torna uma pessoa aonde busca apenas uma bênção. Então são pessoas que normalmente não criam raízes, não têm realmente a sua vida no Senhor estruturada, não criam raízes até numa igreja, ficam indo de uma igreja para outra, né, buscando ver aonde mais ela vai ser abençoada. Porque são pessoas que não receberam ainda o Senhor, não têm o Espírito Santo para poder assim ser conduzida. São pessoas que são conduzidas pelas suas necessidades. Então, com isso, ela vai aonde mais se manifesta o milagre, onde mais tem promessas de milagre, ou então ela convive dentro de uma igreja atrás só de receber esses milagres. Então, infelizmente, existem muitas pessoas assim. Não é? Eu pastoreei durante muito tempo e atendi as pessoas e eu via que muitas das pessoas que iam ali para ser atendidas iam atrás de um socorro e atrás de um milagre. E claro, eu ministrava a pessoa, levava a pessoa a reconhecer Cristo como Senhor, levava ela a compreender que ela tinha que entregar a sua vida a Cristo, não é? E orava por ela. E muitas delas recebiam um milagre, recebiam uma bênção, só que essas pessoas não permaneciam. Muitas delas iam embora depois que recebiam. Isso demonstra que, na verdade, elas não tiveram entrega genuína a Cristo. Elas receberam uma bênção, receberam socorro, receberam aquilo que estavam buscando e por não ter um compromisso, por não entregar a sua vida genuinamente a Cristo, não voltaram mais, foram embora. Só que com o tempo, passava-se um tempo, a pessoa quando estava de novo precisando de um milagre, voltava de novo. Ou seja, ficava indo e voltando só quando tinha necessidade, só quando precisava de um milagre. Então isso, queridos, é uma demonstração clara de que a pessoa pode até conviver na igreja, pode até ir para os cultos, e pode até receber milagres, mas se ela não tiver uma vida genuinamente entregue a Cristo, se ela genuinamente não reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, e assim ter um compromisso de viver uma vida para o Senhor, então ela não recebeu o selo, ela não foi salva. E por mais que ela venha ter milagres, por mais que Deus venha a abençoá-la, ela não herda a eternidade. Ela não recebe a filiação, ela não passa a ser um filho de Deus. Então, com isso, ela não é salva. Então, não são as bênçãos que comprovam que eu sou um salvo. Ser salvo me leva a ser abençoado, não é? Os milagres, na verdade, é consequência
de uma vida em Cristo, de uma vida como um salvo, como um filho de Deus. Quando Jesus ele falou para aquela mulher Ciro-fenícia, não é lícito dar os pães dos filhos aos cachorrinhos, o que Jesus falou? Os pães, os milagres são para os filhos. A mesa está posta para os filhos. Então os filhos têm direito aos milagres. Os filhos podem todos os dias sentar na mesa do rei, na mesa do seu Senhor e se alimentar e receber desse alimento, ou seja, receber desses milagres. Então os milagres, eles são como consequência de ser um salvo, de se tornar um filho de Deus. Todo filho de Deus pode viver com expectativa de uma vida de milagres. Todo filho de Deus tem que crer realmente que por meio de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, ele tem todas as sortes de bênçãos. Ele pode ser curado, ele pode ser liberto, ele pode ser restaurado, ele pode ser abençoado naquilo que ele faz, ele pode realmente ter convicção que porque é filho, ele pode receber todas as bênçãos. Mas ter as bênçãos como sinal de que eu sou um salvo, isso pode trazer um grande engano, não é? As bênçãos são genuínas para os filhos. As bênçãos fazem parte de uma vida com Cristo Jesus como um filho de Deus. Mas as bênçãos não comprovam que eu sou um filho de Deus. Então, uma pessoa que só busca a Deus, só busca a Cristo, só vai até mesmo em uma igreja, porque ela está atrás de receber algo do Senhor e não tem uma vida transformada e não se transforma genuinamente em um filho de Deus, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, então essa pessoa pode ser muito abençoada, ter muitas bênçãos de Deus, ainda assim não ser salvo. Nós vamos agora para o quarto grupo de pessoas que podem estar no convívio da igreja achando que são salvos e podem não ser salvos.